Ok, pessoal, já de volta e as promoções para a segunda, terça e quarta-feira dos supermercados Gucci já estão aí, já estão no ar, tá? Daqui a pouquinho, mais uma vez aí, promoções para a segunda, terça e quarta-feira dos supermercados Gucci. Vamos lá. Marcos Rabi botou aqui alguns comentários, falou que é por causa da Enel, que está faltando problemas lá no bairro dos Pinheiros. A SEDAI está trabalhando desde 1998 sem contrato. A gente falou 97, né? 97, 98. 97, Esse 98. contrato é de 67, de tempo do Dr. Valdir. E botaram aqui, caraca, Hélio Carraceiro e Vanderlei, vocês pisaram na lama do dilúvio. Vocês foram longe. Pois é, que essa lama do dilúvio, ela foi molhada com a água da SEDAI, que na época não era SEDAI. Da Saete ainda. Era a Saete. O Salomão e o Carlos Dias brigam até hoje por isso. Quem colocou água na Fonte Santa? Na Alerj aparece Salomão como responsável. Mas eu acho que foi Salomão mesmo, pelo menos na época o pedido foi dele, né? Meu pai foi vereador em Minas Gerais também, Marcos Rabi botou, Paulo Ribeiro aqui assistindo a gente. Muito obrigado às pessoas que participam e o pessoal do YouTube também, das redes sociais do Grupo Diário, muito obrigado. Para a gente finalizar, porque faltam 15 para o meio-dia e entrar no jornal, essa história da SEDAI, ela vai ter que passar por audiências públicas, a Câmara de Vereador vai aprovar ou não, e aí é caminho andado. Não. As audiências públicas fajutas já estão valendo. Na cabeça dessa gente, aquelas audiências fajutas aí, que foi feita Acho que aconteceram? Aquilo está valendo. Agora foi um papel para a Câmara de uma página e meia. Você chegou a ver, né, na sessão. Aquilo foi uma brincadeira. Sim, aquilo ali que é o que vale. 14 vereadores concordaram com aquilo, o prefeito faz todo o procedimento valendo aquelas conversas que não foram feitas nas audiências públicas, né? Então, ou seja, a partir do momento que o vereador concordar com esse papel, essa mensagem do prefeito para a Câmara, o prefeito já pode fazer o contrato, que já deve estar sendo elaborado, com todas as regras e tal, e anunciar para a cidade no dia seguinte, entendeu? Já está sacramentado, porque se pegou todo o procedimento que o Tricano fez lá em 2017, deu seguimento a alguma coisa em 2019, 2020, deu aquela confusão toda, né? Aquelas manifestações de frente à prefeitura, nada daquilo vale nada, porque o que está valendo é o que está no papel, e no papel está dizendo que teve audiência pública. Essas duas, a audiência pública do Pedrão, aquilo ali foi uma audiência de funcionários da SEDAI contra a venda da SEDAI. Audiência pública. A audiência pública tem que preparar o povo para discutir o assunto. Então, a gente está falando de algumas coisas aqui da SEDAI, para as pessoas terem noção do sistema de água, para as pessoas terem noção do que é o abastecimento de água da cidade. A partir desse momento, as pessoas se informam e passam a ter uma opinião. Então, na audiência pública, se discutiu um monte de coisa, mas não se discutiu o que é a água em Teresópolis, qual é a possibilidade. E a audiência pública é para isso. Então, você está pegando, é como você vender um carro velho e não falar das vantagens do carro velho. Você tem que dizer o que tem, o que você tem em mão para vender, quais as condições. Nada disso foi discutido nessas audiências. As audiências são pro forma. A da Secretaria de Educação foi pior ainda. Foi um espaço limitado, limitando pessoas para entrar, criando dificuldades, né? Aquele cadastro ali, aquela coisa toda, e o espaço não cabia isso. E também as pessoas não tiveram oportunidade. Teve vereador que gritou lá, e lembra disso, né? A audiência foi uma vergonha. Aquilo não pode ser visto como audiência pública. A audiência pública é uma reunião onde começa de debate o assunto, e as pessoas se informam, formam opinião e saem dali em paz com aquele assunto, né? Deliberamos, conversamos, e nada disso aconteceu. Foram audiências completamente pro forma. Do Pedrão foi um circo. Uma caixinha de som para 20 pessoas, naquele ambiente de 5 mil, público de 5 mil pessoas no Pedrão, que o espaço é para 5 mil pessoas no Pedrão. Sim, mas não tinha... E era aquele povo solto na arquibancada, ninguém ouvia nada, porque era um som rachado, né? E alguém dando carteirada, né? Funcionário de prefeitura, procurador, advogado, dando carteirada quando alguém falava alguma coisa que não era de interesse deles, né? Então, ou seja, aquilo foi uma armação muito grande. Aquela audiência pública é fajutíssima, né? Se a do auditório da educação é fajuta, então o vereador não pode admitir que essas audiências públicas valham. Que faça o procedimento, mas começa do zero e começa direito, né? Explicando, vamos explicar como é que é a água, como é que começou, o que nós temos. Assim, né?
Era para ser assim. Fora isso, é arranjo e a gente não pode concordar com arranjo. 100 anos do Teresópolis, Teresopolitano, o Teresópolis Jornal. Né, Como rapaz, é que foi essa história? O Teresopolitano é um jornal que surgiu em Teresópolis em 1902. Então nós temos aí já mais de 30 anos, de 130 anos de jornal em Teresópolis. Né? O Teresópolis surgiu em 1923, o Teresópolis Jornal em 1939, mas sendo uma continuidade do O Teresópolis de 23. Então, 2023, 100 anos do Teresópolis Jornal, que ele é uma continuação desse O Teresópolis de 1923. Mas antes de 1923, nós tivemos aqui diversos outros jornais. Né? O Teresopolitano em 1902, logo depois, em 1911, surgiu um jornal com o nome de Teresópolis. Ele era feito pela Câmara, só para publicar atos oficiais e algumas notícias de interesse do vereador, presidente da Câmara, que era o equivalente, chefe do executivo, o equivalente ao prefeito naquela época. Então, esse jornal Teresópolis, que foi, inclusive, o jornal pivô daquele tiroteio na eleição de 1912, onde morreram 3 pessoas, o dono desse jornal morreu, inclusive, nessa briga de tiro que teve numa eleição em 1912. Mas ele não estava lá não, hein? Não, chegou um pouquinho depois disso, né? E em 1913 surgiu um jornal em Teresópolis chamado Gazeta de Teresópolis, né? Do Leôncio Brunet. Em 1918 surgiram 2 jornais, o Correio do Povo e o jornal O Paquequer, e esses 2 jornais acabaram em 22. Então, em 23 surge o Teresópolis quando não tinha nenhum jornal funcionando na cidade. E ele passa a ter uma regularidade. Enquanto os outros jornais eram jornais meio que do movimento da política apenas, o Teresópolis era um jornal muito bem estruturado, porque o dono do jornal era o banqueiro Euclides Machado, que foi prefeito de Teresópolis, e o Olegário Bernardes, que era irmão do presidente Arthur Bernardes. Então dá para ter uma noção de que os caras eram poderosos, né? Então eles fizeram o presidente da República, Arthur Bernardes. Então o Teresópolis, ele é um jornal muito bem estruturado, era um dos bons jornais do estado do Rio, e cumpriu muito bem o papel dele. Em 1925, o diretor do jornal saiu, Armando Costa, que era para assumir um cargo de coletor estadual de imposto. E aí naquele período, mais ou menos 25, 26, assume o Nilo Tavares, que foi quem deu foi o grande diferencial o Teresópolis e Teresópolis Jornal dos anos 25, 26 até 67, quando ele morreu. O Nilo realmente é a grande referência do Teresópolis Jornal, né, que ele segue com o Teresópolis, sendo uma espécie de um funcionário sócio, né, do Olegário, e por volta ali de 35, o Olegário querendo fazer um jogo, usar muito o jornal para a política, o Nilo não concordando, o Olegário fundou o seu próprio jornal, relançou a Gazeta em 36 e foi para a justiça para tomar o Teresópolis do Nilo. Foi quando o Nilo, então, vendo que podia perder o Teresópolis na justiça, afinal de contas ele estava brigando com o irmão do presidente da República, né? Era uma coisa bem complicada para o Nilo, ele vai e cria o Teresópolis Jornal, muda o nome desse jornal. Continua com tudo, oficina, material, os mesmos tipos, a mesma máquina, mas mudou o nome para não ter esse risco de perder o jornal. E o Olegário, como já tinha desde 36 recriado a Gazeta de Teresópolis, e a Gazeta estava fazendo sucesso, ele também não deu muita importância para essa briga na justiça, não, que até hoje não resolveu. Essa briga de quem é o dono do Teresópolis, até hoje não resolveu na justiça. Um dia resolve. E seguir os 2 jornais, né? Mais à frente, a Gazeta vai ter uma vida muito forte, a Gazeta vai funcionar até 52, 53 mais ou menos, essa Gazeta do Olegário, que depois vai ter uma ligação com Malhades e tal. Aí ela termina e voltou depois. Ela termina em 52, em 57, 58, o Arthur Dalmasso relançou a Gazeta. Interessante que foi mais de um ano de jornal e ninguém sabe desses exemplares dessa Gazeta do Arthur Dalmasso em 58. E acaba. Aí depois, em 70, o Pedro Hélio cria a Gazeta Serrana. E em 78, aí eu entrei na Gazeta em 77. Em 78, o Pedro Hélio conseguiu, com a família do Omar, os jornais antigos da Gazeta e a autorização para continuar como sendo aquele jornal que começou lá em 36. Então ele muda o nome da Gazeta Serrana para a Gazeta de Teresópolis, em 78, e a Gazeta de Teresópolis passa a ser esse jornal que começou lá em 36,
que teve em 58 e que começou em 70, quando na verdade ela começou esse novo título em 78 e durou até 2009, e cresceu, quando passou. Né? Cresceu, virou um jornal importante. Né? O Pedro era um empresário poderoso, né? Então ele tinha ele é muito dedicado também. A Gazeta chegou a ser o jornal do interior que mais tinha linotipos. Ele tinha 8 linotipos, lá nos anos 78, 79, né? Nós chegamos Isso era uma a ter, coisa então, muito forte. 3 grandes jornais, né? Numa época, que foi o Teresópolis Jornal, a Gazeta e o Diário. Não, aí isso dá de 88 para cá, né? Porque esses dois jornais... Sim, mas eram 3 grandes jornais. O Teresópolis Jornal e a Gazeta eram os 2 grandes jornais de Teresópolis dos anos 30, 40, 50... E depois, quando para a Gazeta em 50, o Teresópolis continua. O Teresópolis tem uma característica interessante, é que ele é um jornal que, desde 1923, ele circula sem interrupção. Então, enquanto a Gazeta parou algumas vezes, né, o Teresópolis não, ele continua, todo sábado tem jornal. Tinha algum período que ele chegou a ser diário, nos anos, poxa vida, não lembro bem, mas ele perto de 2000 chegou a ser diário? Chegou, funcionou quase um ano, mais ou menos, como diário. Um diário meio fake, né? Imprimindo vários no mesmo dia, não era um jornal com muita atividade diária, mas ele chegou a ser diário em função daquela disputa de diário oficial da prefeitura, tal, né, que havia já a obrigação de ser diário para disputar o diário oficial da prefeitura. Então ele participou, a Folha também chegou a ser diário umas 2 semanas, ou 3. Chegou a Folha também, Teve uns 3 jornais aí semanais que passaram a virar meio que diário, mas só para constar, né? Mas jornal forte, esse Teresópolis foi desde o outro Teresópolis até o Teresópolis Jornal e vem. Aí quando chega em 88, existiam 2 jornais em Teresópolis fortes, que era a Gazeta e o Teresópolis Jornal. E surgiu então o Diário, e logo 1 ou 2 anos depois o Diário passou a ser um jornal tão forte ao ponto de tomar a segunda venda. Né? Então a gente disputava ali a primeira venda com a Gazeta, já deixando o Teresópolis com a terceira venda. E mais à frente, não durou 1 ano ou 2, antes de 93, perto de 94, o Diário já era a primeira venda e começou a ganhar importância, né? E mais ainda quando passou a ser Diário, né? Que o Diário ele surge também com outro nome, em 88 como O Noticiário. E veio de cara nova, né? Aí ele vem em 94 como Diário e em 96 juntos os 2 jornais, o Semanário e o jornal que saía durante a semana, né? No fim de semana o jornal chamava Noticiário e de segunda a sexta se chamava Diário. Então, em 96 junta os 2 jornais num só e desde lá para cá a gente vem investindo e criando e ele ficou fazendo colorido esse jornal. Quando? Ele ficou colorido, boa pergunta, hein, cara? 2008, né? 2007, 2008. Mas aí já estava o Júnior que estava à frente do jornal. Tá, mas foi uma revolução na época, né? Foi uma revolução, por ser oficina própria, né, material. A gente sempre teve essa briga por ter oficina própria, desde 94 que o Diário tem oficina própria em Teresópolis. Os outros jornais só tinha a Gazeta com oficina própria, mas limitada a linotipo. E depois ela muda para offset e tal, mas não faz assim grandes avanços na tecnologia da impressão. Que a Gazeta nunca chegou a ser colorida. A Gazeta não é muito difícil. É uma revolução. Você passa o papel 4 vezes na máquina. Então não tem que ter realmente uma estrutura muito grande. E a gente chegou a ter. A gente tinha 2 máquinas planas, né, e uma terceira máquina só para tirar o preto e branco. Então era uma estrutura muito grande. E depois, mais à frente, deixa eu lembrar aqui, perto de 2012, 2013, a gente compra a nossa rotativa, que é uma máquina que roda todas as cores de uma vez só. Uma máquina que o papel vem em bobina, né? Então é um processo completamente diferente. O papo é muito longo. Até a história da imprensa é muito empolgante. Eu vou me né? lembrando Muita informação. Coisas. Aí, com a morte do Nilo Tavares, como é que Delcio Monteiro chegou em Teresópolis? Que ele acabou casando com a dona Lia, que era filha do Nilo. O Delcio veio lá nos anos 40, né, de Itaocara. Ele vem para Teresópolis para ser alfaiate, né? Ele vai ser sócio do Jurandir. Itaocara é um Cantagalo. Tudo igual ali, né? Delcio é de Cantagalo. Não é ele que gostava de falar que era Cantagalo, não. Cantagalo é onde tem água do Toco, né? O pessoal não gosta muito de dizer que é de lá, não. É ele e o Monerá. Exato. Que foi delegado aqui. Não, tem muitas pessoas interessantes de Teresópolis que são de Cantagalo. E o Delcio vai, então, ele casa com a Lia e ele então, genro do Nilo. Quando o Nilo morre, alguém tem que assumir o jornal.
E o Delcio não tinha nada a ver com o jornal, não era de escrever, o Delcio não tinha formação, inclusive. Ele de alfaiate Ele era alfaiate, né? Ele pula para diretor do jornal e faz uma revolução no jornal. O jornal do Nilo era muito reservado. Ele tinha assim, ele era muito reservado na questão também ideológica. O jornal tinha uma linha muito meio que imparcial, né? Ele era muito, ele tinha uma linha bem discreta no jornal. E o Delcio, aquele cara que quer fazer o maior jornal do país, né? Ele compra máquina nova, ele manda mudar a máquina para poder imprimir num formato um pouco maior. Ela sai do tabloide para virar um formato standard, um meio standard. E vai fazer várias revoluções no jornal, comprando mais tipos, mais letras de manchete, melhor. O jornal, você pega o Teresópolis, jornal dos anos 69, 70, 71, que é o auge do Delcio no jornal, é outro jornal. Não é aquele jornalzinho mais do Nilo de 4 páginas, 6 páginas, formato tabloide, um textinho muito aprimorado, né? Tudo muito bem pensado. Era quase um livro, né? O jornal semanal, quase um livro. E o Delcio não tinha essa preocupação. Ele queria anúncio no jornal, classificado. Ele impõe o classificado no jornal, que ele valoriza o anúncio classificado. Então, ele transforma o jornal Teresópolis Jornal num grande jornal, vendendo 2.500, 3.000 exemplares por fim de semana. Então, havia fila para comprar jornal no sábado de manhã. Eu lembro disso. Eu cheguei a dividir o estúdio com o Delcio 8 anos, cara. Nós ficamos 8 anos juntos. Ele foi muito importante na imprensa, na época dele, né? E o jornal dele, quando ele vê que o jornal não era mais um bom negócio, por volta ali de 80, 81, porque ele tinha uma briga muito grande com o Pedro Hélio, e brigar com o Pedro Hélio é muito complicado, porque ele tinha um poder político muito forte, né? Ele tinha uma relação política muito forte, e o Delcio, vendo que estava perdendo essa briga, ele coloca o jornal à venda e vende para 12 empresários, né? Ali está o João, o Jacques de Oliveira, o pessoal da Crealto, o Capanema. Então, essas pessoas compram o jornal em sociedade e ele vai ficar meio que no ocaso da notícia, e onde ele vai participar um pouquinho mais de rádio nessa época, né, a partir dos anos 80, 83 que ele vendeu o jornal. Então, e o jornal vai também ter uma nova transformação ali, porque chega no jornal o Zé Renato, que era formado em comunicação, Zé Renato. E aí ele dá uma nova dinâmica no jornal. Então, o jornal passa a ser um jornal mais com a cara de um grande jornal do Rio, e não um jornal de interior. E isso também não tem muito futuro, porque ele vai desfazer depois das linotipos e ficar escravo de rodar jornal em oficina de terceiros. Vai rodar em Niterói, no Rio de Janeiro. Então, o jornal vai sentir também algumas dificuldades. E é quando o Capanema, então, compra a parte de sociedade dos outros 11 sócios e fica dono sozinho do jornal. O Capanema morre e assume a Maria Helena. E depois da Marilena vem o Peto, que é até hoje o dono do Teresópolis Jornal, que tem hoje, além do jornal, um jornal com um título muito forte, o Jornal de 100 anos, ele traz para dentro desse grupo de comunicação a Rádio Teresópolis e a TeleTV. Então, você faz um grupo de comunicação, não é mais aquele jornal de papel, né? É uma coisa maior. Então, é uma história muito interessante. Essa história de imprensa, inclusive, vale a pena ser contada em livro. Quem sabe um dia a gente faz isso, né? Olha só, participando aqui do programa, Carlos Martins, lá de Albuquerque, ele botou: bom dia, Hélio, bom dia, Vanderlei. Eu fui em todas as audiências públicas, só teve 2, tá? Carlos Dias estava comigo, eu me lembro. Essa audiência do Pedão foi um pedido nosso, Amigos da Água de Terê. Isso não foi audiência, ali foi um circo, né, Carlos Martins? Eu estava lá. Aliás, Carlos, você está precisando vir aqui no programa. A gente podia aproveitar agora, eu vou ver uma data, para a gente falar sobre isso, continuar falando sobre água, né? Podia estar você e Vanderlei aqui, os dois debatendo o assunto. A SEDAI tem que... Esther Silva, a SEDAI tem que cortar os gatos que tem por aí. Pagamos pelos gatos. Tem muito, né? Tem gatinho pra caramba aí. O Carlos volta, a SEDAI tem uma parcela de culpa, pois a politização da estatal gerou uma série de problemas na prestação de serviços, principalmente na região metropolitana do Rio e aqui em Teresópolis. Aqui em Teresópolis, os prefeitos não assinaram um novo contrato que contemplasse um serviço bom, com as nossas necessidades. Todos os municípios que privatizaram as águas estão com problemas. Márcio Danilo, lá nos Emirados Árabes, botou: minha família, a origem dela é de Cantagalo, os meus avós. Delcio Monteiro era de Cantagalo. Com certeza será um bom tema. Carlos Martins já voltou. Falo contigo na parte da tarde, então. A gente se fala. A gente dizer que esse assunto encerrou, não encerrou não tem como encerrar, né? Nem começou, né? Não tem como, a gente nem começou, é verdade.
A gente nem começou. Mas também se arrumou 3 assuntos muito complicados e que exigem muita explicação, né? Para falar, Canil da Prata, né? Essa coisa a história da imprensa, a própria concessão da água, né? Essa venda da água, são assuntos muito empolgantes, mas que não podem ser tratados, esse assunto da água pelo menos, com as informações que estão hoje na cabeça das pessoas. As pessoas precisam se informar do que é a água em Teresópolis, para depois falar, quero vender ou não. Você não pode ter um bem. Quando você ganha uma herança, você quer saber como é que é essa herança para depois o que eu vou fazer com ela. Então, nós temos hoje, estamos recebendo uma herança, que é a estrutura de água da cidade, e isso é nosso. Não é do prefeito, não é do vereador. Isso é nosso. Nós temos que nos interessar, porque se a gente não se interessar, entender o que está acontecendo, para dar um melhor fim para isso, a gente vai acabar levando uma volta muito grande e alguém vai ficar rico com essa história da venda da água da cidade. Porque como eu também vivi um bom pedaço disso aí, né? As coisas, a gente vai lembrando das pessoas e dos acontecimentos, como eu falei anteriormente, a Saete chegou a ter um time de futebol que disputava o campeonato municipal. E era um time forte. E colocava muito dinheiro na cidade, coisa que a SEDAI não faz. Porque o dinheiro da SEDAI... A SEDAI é uma das empresas que mais dá lucro no estado de água. Tanto que o próprio pessoal da SEDAI fala isso. É das mais lucrativas. Esse dinheiro que você paga, que a gente paga na conta d'água todo mês, vai para o cofre do estado. Não fica na cidade. A diferença da Saete, que ela empregava a gente da cidade, ela tinha todo o consumo dela era da cidade, o dinheiro ficava para a cidade porque é uma empresa municipal de água. Então, se a gente ter hoje desperdiçar essa oportunidade de se criar uma autarquia de águas na cidade, onde o dinheiro, esses 90 milhões que pode virar 200 milhões anuais, eles podem circular na cidade, fomentando a economia, perder essa oportunidade é um desperdício de oportunidade que a gente vai ter. E as pessoas não estão olhando para essa possibilidade. Só tem, tem que ser bem feito. Mas para esse ser bem feito pelos políticos, é preciso que a gente entenda isso, debata isso, converse mais sobre isso e que faça uma audiência e exija uma audiência pública onde as pessoas vão para lá, sabendo do que se trata, para poder discutir e querer alguma coisa. Né? Ninguém quer o que não conhece. Eu era criança, eu via a Saete jogando no campeonato municipal e tinha um camarada, tinha um coquinho. Jogava muito, né? O cara, todo mundo tinha medo, tinha um coquinho jogando bola, jogava na Saete. E se não ganhasse também na perna, ganhava no braço. Ganhava no braço, cascudo, né? Moacir Borelli era um cara que não jogava, mas ficava do lado de fora. Eu ia fazer tarraxa no cano, ele segurava o cano com a mão para o cara meter a tarraxa. Não foi um erro. Moacir Borelli. Não foi um erro a concessão da água passando para a SEDAI na época. Era necessário fazer investimentos. Erro foi... Em 97, 98, a prefeitura não ter assumido a sua responsabilidade de assumir a água e achar um caminho, naquela época, para a água. Fez o quê? Começaram a fazer arranjos com o governo do estado. Não mexe na SEDAI não, que eu te mando uma escola, eu te mando um centro de hemodiálise. E o governador começou a dar umas migalhas para o município, em troca de não mexer na SEDAI, que é a galinha dos ovos de ouro, né? Para ela, principalmente, já que a SEDAI de Teresópolis é uma das mais lucrativas do estado, de toda aquela, quando o estado detinha toda a água. Gente, no programa de amanhã eu vou estar recebendo aqui o pessoal do grupo de teatro, que está fazendo agora, vão sair para fazer uma turnê fora do município, né, inclusive no Teatro Vanucci, e vou receber também 2 advogadas, e elas vêm para falar de um assunto extremamente importante que a maioria das pessoas não sabe que existe e é tão fácil, que é o LOAS. O que é o LOAS? Tem muita gente que não tem como receber INSS, que nunca pagou INSS, mas agora tem o LOAS. Você pode receber o LOAS. Então, pessoas que estão doentes, com problemas de saúde, tem como resolver isso aí com dinheiro. Mas você vai ter que participar do programa amanhã com 2 grandes amigas que vão estar com a gente aqui amanhã falando sobre LOAS também, ok? INSS e outros assuntos. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho. Reprise 4 horas, reprise meia-noite. Já está nas redes sociais aí e a gente está indo embora. Aquele abraço, tchau.